O que aconteceu com Jesus durante os seus anos perdidos? A Bíblia menciona seu nascimento e sua vida aos 12 anos. Mas depois, há um grande silêncio até ele começar seu ministério por volta dos 30 anos. Este período de 18 anos é um dos maiores mistérios da história religiosa, alimentando inúmeras teorias e especulações ao longo dos séculos. Onde ele esteve? O que ele fez? Alguns dizem que ele viajou para o leste, para a Índia ou Tibete, para estudar com grandes mestres espirituais. Outros acreditam que ele permaneceu na Judéia, trabalhando como carpinteiro e vivendo uma vida comum. Mas e se a resposta estivesse escondida em um artefato antigo e controverso? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma história que parece saída de um filme de aventura. A suposta descoberta de uma Bíblia de couro com 2000 anos, escrita em aramaico, a língua de Jesus que teria sido encontrada no Irã. Esta relíquia, se for autêntica, poderia reescrever tudo o que sabemos sobre a vida de Cristo e os primórdios do cristianismo. Segundo as notícias que circularam, este livro não só continha evangelhos conhecidos, mas também um texto apócrifo chamado Evangelho de Barnabé, que apresenta uma visão radicalmente diferente de Jesus. A história ganhou força em 2012, quando autoridades turcas anunciaram a apreensão de um livro antigo, avaliado em milhões de dólares, de contrabandistas na região do Mediterrâneo. As imagens divulgadas mostravam um manuscrito de couro escuro, com inscrições em uma escrita siríaca dourada. A imprensa iraniana e turca rapidamente afirmou que se tratava de uma Bíblia autêntica, com mais de 1500 anos, contendo o Evangelho de Barnabé. O Vaticano, segundo relatos, teria feito um pedido oficial para examinar o livro, aumentando ainda mais o frenesi mediático. Mas o que torna o Evangelho de Barnabé tão polêmico? Este texto, que a maioria dos estudiosos considera uma obra muito mais tardia, possivelmente da Idade Média, retrata Jesus de uma maneira que se alinha mais com a perspectiva islâmica. Nele, Jesus não é o Filho de Deus, mas um profeta mortal. Ele não é crucificado. Em seu lugar, Judas Iscariotes é quem morre na cruz. E, o mais surpreendente, Jesus teria profetizado a vinda de outro profeta, Maomé, para muitos muçulmanos. A descoberta deste livro seria a prova definitiva de que o Novo Testamento original foi alterado ao longo do tempo. Imagine o impacto disso. Se Jesus previu a vinda de Maomé, isso poderia ser visto como uma validação do Islã dentro da própria tradição cristã. A própria natureza da divindade de Cristo, um pilar central do cristianismo, seria posta em xeque. Não é de admirar que a notícia tenha se espalhado como fogo, gerando debates acalorados em todo o mundo. Era esta a peça que faltava no quebra-cabeça dos anos perdidos? Será que Jesus passou esse tempo no Oriente, absorvendo ensinamentos que o levaram a ter essa visão, que mais tarde foi suprimida? No entanto, à medida que a poeira assentava, os especialistas começaram a analisar as evidências com mais cuidado, e a história começou a desmoronar. Primeiro, a datação. Embora a mídia tenha falado em 1500 ou 2000 anos, análises mais sóbrias sugeriram que o manuscrito era muito mais recente. Muitos estudiosos apontaram que o Evangelho de Barnabé, na forma como o conhecemos, contém anacronismos e conhecimentos geográficos e históricos que só poderiam ter sido escritos por alguém na Europa medieval, séculos depois de Cristo. Por exemplo, ele menciona conceitos feudais e detalhes que um contemporâneo de Jesus, na Judeia, não conheceria. Além disso, a caligrafia e o material do livro encontrado na Turquia também levantaram suspeitas. Especialistas em manuscritos antigos notaram que o estilo da escrita não correspondia ao que seria esperado de um texto do primeiro século. A própria ideia de um livro encadernado como o que foi mostrado é anacrônica para a época. Naquela altura, os textos eram escritos em rolos de papiro ou pergaminho. Os livros encadernados ou códices só se tornaram comuns séculos mais tarde. Tudo indicava que se tratava de uma falsificação, embora uma falsificação muito elaborada e cara. Então, o que era realmente aquele livro? A teoria mais aceita hoje é que se trata de uma fraude moderna, criada para explorar o interesse em relíquias religiosas e talvez para fins de propaganda. Não era a chave para os anos perdidos de Jesus, mas sim um exemplo fascinante de como as histórias podem ser fabricadas e ganhar vida própria na era da internet. A narrativa era simplesmente boa demais para ser verdade,
misturando mistério, religião e conspiração em um pacote irresistível. Apesar de a Bíblia iraniana ser provavelmente uma farsa, a questão fundamental permanece. Onde esteve Jesus durante 18 anos? A ausência de registros bíblicos abriu um campo fértil para a imaginação. A teoria da viagem ao Oriente é uma das mais populares. Defensores desta ideia, como o russo Nicholas Notovitch no século XIX, afirmaram ter encontrado evidências em mosteiros no Himalaia de que um santo chamado Issa, uma forma oriental do nome Jesus, teria visitado a Índia e o Tibete durante sua juventude. Segundo Notovitch, os manuscritos que ele encontrou descreviam como Issa estudou os Vedas com os Brahmanes, aprendeu sobre reencarnação e filosofia budista, e pregou entre os oprimidos. Ele teria desafiado o sistema de castas e ensinado a compaixão universal, antes de retornar à sua terra natal para iniciar seu ministério. Embora a história de Notovitch tenha sido amplamente desacreditada por historiadores que nunca encontraram os manuscritos que ele citou, a ideia de um Jesus influenciado pelo pensamento oriental continua a fascinar. Afinal, existem paralelos notáveis entre os ensinamentos de Jesus, como o amor ao próximo e o desapego material, e os princípios do budismo e do hinduísmo. Outra teoria, mais pé no chão, sugere que Jesus simplesmente viveu uma vida normal na Galileia. Ele teria seguido a profissão de seu pai, José, trabalhando como tecton, uma palavra grega que geralmente é traduzida como carpinteiro, mas que poderia significar um artesão ou construtor em geral. Ele teria vivido em Nazaré ou em cidades vizinhas como Séforis, que era um grande centro urbano na época. Neste cenário, os anos perdidos não foram perdidos de todo. Foram anos de formação, trabalho, estudo das escrituras judaicas e observação da vida e das lutas do seu povo. A sua profunda sabedoria e os seus ensinamentos não teriam vindo de viagens exóticas, mas de uma profunda reflexão espiritual e de uma conexão com Deus no contexto da sua vida cotidiana. Esta visão é apoiada por passagens bíblicas que sugerem que as pessoas em Nazaré o conheciam como um local. Quando ele começa a pregar, as pessoas perguntam: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? A surpresa deles vem do fato de que aquele homem comum que cresceu entre eles, de repente se revelou um mestre com uma autoridade extraordinária. Esta perspectiva torna Jesus mais humano e próximo, mostrando que a revelação divina pode surgir no meio da vida mais simples. Voltando à misteriosa Bíblia iraniana, embora ela não nos dê a resposta para os anos perdidos, ela nos ensina algo importante sobre a nossa própria busca por conhecimento e verdade. O fascínio por objetos como este revela um desejo profundo de preencher as lacunas da história, de encontrar uma prova física e tangível para a nossa fé ou para as nossas dúvidas. Vivemos numa época de desinformação, onde histórias sensacionalistas podem se espalhar pelo mundo em questão de horas. Por isso, é crucial mantermos o pensamento crítico, questionar as fontes e separar os fatos da ficção. No final das contas, o mistério dos anos perdidos de Jesus pode ser exatamente isso. Um mistério que talvez nunca seja totalmente resolvido, e talvez seja melhor assim. A ausência de detalhes nos convida a focar não em onde ele esteve ou o que ele fez em segredo, mas na mensagem que ele entregou publicamente. Uma mensagem de amor, perdão e esperança que transformou o mundo e continua a inspirar milhões de pessoas, independentemente das lacunas em sua biografia. O que você acha? Onde você acredita que Jesus esteve durante esses 18 anos? Na Índia, na Galileia ou em algum outro lugar? Deixe sua opinião nos comentários, eu adoraria saber o que vocês pensam sobre este enigma fascinante. Não se esqueça de curtir o vídeo se você aprendeu algo novo e de se inscrever no canal para mais investigações sobre os maiores mistérios da história. Obrigado por assistir e até a próxima.